7 de novembro de 2024, quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus pela sua presença nesse momento de reflexão, de oração. Eu sempre digo, minha gente, nós somos privilegiados. Olha só, nada melhor que começar o nosso dia na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, que assim o nosso dia seja abençoado, seja consagrado a Ele. Nós vamos meditar nesta manhã desta quinta-feira a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, o capítulo 3, versículos do 3 ao 8a. Irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus, colocamos a nossa glória em Cristo Jesus e não pomos confiança na carne. Aliás, também eu poderia pôr minha confiança na carne, pois se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, em relação à lei, fariseu, pelo zelo, perseguidor da igreja de Deus. Quanto à justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Mas essas coisas que eram vantagens para mim, considerei-as como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, Paulo vai entrar num assunto, num assunto bastante recorrente nas suas cartas, quando nós refletimos Efésios, ele bem discutiu a questão da lei, e do amor a Deus, da lei e da fé. Lembra? Há poucos dias, aliás, há poucas semanas atrás, a carta que foi sempre colocando essa contraposição entre fé e lei. E hoje ele entra nesse assunto também, junto com a comunidade de Filipos. Essa anteposição de fé e lei, hoje aqui ele não fala da palavra fé, mas ele fala da palavra conhecer Cristo, que também é fé. A fé consiste também no conhecimento das coisas de Deus. Então ele entra nesse assunto porque isso está muito forte em Paulo. Ele era um fiel cumpridor da lei judaica. Ele era fariseu. Os fariseus prezavam pelo cumprimento das leis. Pode ver nos evangelhos, quando você lê os evangelhos, Jesus sempre está em debate com os fariseus. Por quê? Porque eles cumprem certinho a lei, as leis judaicas, os preceitos. O que estava escrito nas leis, eles cumprem certinho. Só que não conseguem amar, Então por isso que Jesus entra no debate, sempre no embate com os fariseus. E Paulo era um desses. Claro que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele era como os fariseus do evangelho. Se Paulo estivesse lá no território da Terra Santa, onde Jesus passou, Paulo seria um dos que enfrentariam Jesus. E seria um dos que Jesus criticaria. Então, depois que ele tem um encontro fecundo com Jesus, não é que Paulo passa a rechaçar, a criar asco, repugnância para com a lei. Não.
ele começa a enxergar que existe um caminho muito maior e que nos leva muito além do que onde a lei nos leva, né? Para um judeu, para um fariseu, sobremaneira, o cumprimento da lei era o ponto máximo da demonstração do amor a Deus. E Jesus ele vai dizer assim, o cumprimento da lei não é o ponto máximo. Para dizer-se amante de Deus, ou seja, para dizer que eu estou amando a Deus, não é o cumprimento da lei que vai me dizer se eu amei ou não a Deus. Mas o amor ele vai além do cumprimento da lei. É muito mais desafiador, né? Olha só, minha gente, é muito mais desafiador seguir Jesus Cristo do que seguir o judaísmo. Porque o judaísmo você bastava chegar ao cumprimento da lei, né? Se tivesse outros problemas, deixa para lá, você cumpriu a lei, você está dentro do amor de Deus. E Jesus vem falar assim, não senhor, o amor a Deus, ele vai além da lei, a lei é fichinha. E aí, vou abrir um parênteses aqui, né? Se a lei é fichinha perto do amor a Deus, então, minha gente, em muitos momentos da nossa vida, nós não podemos dizer que amamos a Deus, porque a gente não consegue nem cumprir a lei, né? Ontem eu falava sobre isso, né? Na reflexão com vocês. Por isso que é importante sempre acompanhar todos os dias, porque é uma sequência, né? Ontem nós refletíamos. Se a gente não consegue pela disciplina cumprir o básico do básico, que são os preceitos, as leis da igreja, por exemplo, vai ser muito difícil nós conseguirmos amar no momento da provação, né? Então, Paulo tem dentro de si essa luta e ele também quer partilhar com essa comunidade de Filipos. Minha gente, é muito importante retomarmos aquele caráter lá no começo da reflexão dessa carta. Para os filipenses, Paulo não fala isso no sentido de corrigir a comunidade. Vou retomar isso que eu já falei. A carta aos Filipenses, muito mais do que uma correção da comunidade, é uma exortação para que a comunidade não venha cair nesses erros, entendeu? Lembra que Paulo chama a comunidade de Filipos de minha alegria, né? Ou seja, ele é uma comunidade, vamos dizer assim, entre aspas, perfeita, né? Está caminhando bem, se amam, praticam o amor de Deus, o amor ao próximo, enfim, Paulo não tem nada que se queixar. Mas ele fala todas essas coisas para exortar, olha, para que vocês não venham a cair no erro. Não comecem a praticar a lei pela lei. A mensagem de hoje é essa, né? Os verdadeiros circuncidados somos nós que prestamos culto pelo Espírito de Deus. Colocamos a nossa glória em Cristo Jesus e não pomos nossa confiança na carne. Não adianta cumprir preceitos se eu não consigo, pelo Espírito de Deus, colocar a minha confiança em Cristo, amar a Jesus Cristo. Não adianta, né? E ele vai dizer assim, eu poderia pôr a minha confiança na carne, pois se algum outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por quê? Porque ele fazia tudo certinho de acordo com a carne. As leis, os preceitos, né? Só que ele não amava a Deus. Olha só, minha gente. Paulo conhecia a Escritura, é um homem super inteligente, Paulo. Letradíssimo. O texto diz que era discípulo de Gamaliel, um dos principais rabinos daquele tempo, do tempo bíblico. Ora, entendia da Escritura do Antigo Testamento, entendia das leis judaicas, entendia de tudo que falava de Deus. Ele era especialista nas coisas de Deus, mas ele não conhecia a Deus. Porque praticar a religião por praticar, isso não garante que nós conheçamos a Deus. E quem não conhece, não ama. Por isso que no final, mais uma vez, ele vai dizer assim, hoje eu considero tudo como perda. Tem algumas traduções bíblicas que substitui essa palavra perda por lixo. Hoje eu considero tudo como lixo, diante da vantagem suprema que consiste em conhecer Jesus Cristo. Ou seja, ele está revendo a vida dele, partilhando com a comunidade de Filipos. Olha,
eu conhecia a Escritura, eu conhecia as leis da religião judaica, eu conhecia os ritos, os sacrifícios, que tudo estava lá no Antigo Testamento, eu conhecia. Mas eu não conhecia o autor sagrado de tudo isso, que era Jesus. Né? É aquela coisa, minha gente. Por isso que a gente tem um risco, todos nós, viu? Começa pelo padre que está falando com vocês. Nós temos o risco de conhecer as coisas de Deus. Preste bem atenção. Nós temos o risco de ser exímios conhecedores das coisas de Deus, mas não conhecermos o próprio Deus, que é autor dessas coisas. Acontece? Acontece. Né? Tem muito teólogo por aí, especialista, muitos especialistas em eclesiologia, em liturgia, em direito canônico, né? Muitos especialistas em cristologia, em pneumatologia, em trindade, muitos especialistas em ciência da religião, em filosofia, enfim, as coisas que falam de Deus, que estudam a Deus, que estudam as coisas de Deus, mas muitos desses nunca conheceram Jesus, nunca fizeram intimidade com Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para você, e também faço para mim. Você já fez experiência com Jesus Cristo? Você já experimentou intimidade com Jesus? Uma pergunta para você. E a gente pode falar assim: nossa, padre, mas eu escuto a reflexão todos os dias, eu vou à celebração, eu faço. A gente vai falar de coisas que a gente faz. Olha, minha gente, o fazer não necessariamente supõe o conhecimento de Jesus e a intimidade com Jesus. Né? Como que a gente vai saber isso? Os termômetros da nossa vida. Por exemplo, os termômetros da nossa vida. Quando você, por exemplo, está lá no fim de semana e você acaba faltando da missa, é um exemplo. Né? Não vou falar qual motivo. Pode até ter um motivo de doença, alguma coisa. Né? Enfim, o seu sentimento diante do descumprimento desse preceito vai sinalizar o quanto você é íntimo ou não de Jesus. Por quê? Porque eu tinha um encontro marcado com o amor da minha vida e por um motivo ou outro eu não fui. E aquilo me fez, parece que desabou em cima de mim, tirou minha paz. E quando você faltar da missa, se você tiver esse sentimento de que acabou o mundo, de que não podia ter acontecido isso, um remorso, né? Um arrependimento no âmago do ser, aí você pode dizer que você está começando a amar Jesus. Agora, se aquilo não fez falta, se aquilo tanto faz, tanto fez, é um sintoma, é uma sinalização de que você já ouviu falar de Jesus, pode até conhecer as coisas dele, mas você não o ama ainda. Porque quem ama quer estar junto todo o tempo. Quem ama faz de tudo para encontrar-se com o amado. Né? Nós vemos, abre um parênteses também, nós vemos essa dinâmica do ato de amar no livro dos Cânticos dos Cânticos. Pega aquele livro do Antigo Testamento que vai falar o que faz alguém que está amando. Né? Ele vai saltar, correr ao encontro daquele que ele ama, ou daquela que ele ama, né? No caso do livro do Cântico dos Cânticos, mostra que o amado está correndo, saltando como uma gazela, desesperado, procurando a sua amada. E ele procura e não está encontrando, ele está desesperado. Parece que tudo o resto perde o sentido se ele não está com o amado. Olha,
Esse é um sintoma de quem ama a Deus, de quem conheceu, experimentou e nunca mais vai abandonar a Deus. Será que nós estamos assim? Nós somos estes? Não sei. Vou falar um pouquinho da experiência sacerdotal. Olha, minha gente, eu vou dizer uma coisa, o que eu penso, né? Nós já experimentamos a Deus, eu acho que sim, né? Porque senão você não ia aguentar ficar me ouvindo todos os dias, às vezes 15 minutos, às vezes 20, às vezes 25 e às vezes 30, chegamos até a 36 minutos. Você não ia aguentar se você não tivesse um pingo de amor e se você não tivesse um pingo de experiência de Jesus, tenho certeza. Aliás, se você está me escutando até agora, é porque você já experimentou Jesus. Eu tenho certeza. Só qual é o nosso problema? Nós experimentamos, mas nós matamos o amor. Muitas vezes que nós fazemos despertar em nós. Nós matamos, né? O amor, minha gente, o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa, é Deus, na pessoa de seu filho. Amor não é sentimento. Para nós cristãos, não. É só ler a primeira carta de São João. O capítulo 4 vai dizer, João, né? Deus é amor. Pronto. Amor não é sentimento, porque Deus não é sentimento. Deus pode ser percebido. O encontro com Deus pode ser traduzido em sensações e sentimentos. Sim, mas o próprio Deus não é o sentimento, né? Deus é uma pessoa que quer ser amada. Ele é o próprio amor. Ora, minha gente, na minha pessoa de sacerdote, por exemplo, a igreja entrega a mim como sacerdote. Vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo, tá? É um exemplo. A igreja entrega a mim como sacerdote o mesmo preceito que entrega a vocês como leigos. Guardar domingos e festas de guarda. Ou seja, é preceito para nós celebrarmos a missa num dia de preceito, domingos e alguns outros dias de preceito. Só que num código de direito canônico está escrito, eu não lembro exatamente o termo que está lá, mas lá está escrito alguma coisa assim, eu não sei exatamente, tá? Não lembro. Entretanto, é vivazmente recomendável, né? Ou, eu não sei se é outro termo, se é o termo é oportuno, né? Ou é viável, ou é aconselhável que um sacerdote reze a Santa Missa todos os dias, nem que seja com a presença de um fiel leigo, é recomendável, é vivazmente recomendável. E nesse vivazmente recomendável é que se demonstra o quanto eu sinto falta de Jesus ou não. É, minha gente, é assim, né? Semana passada, na outra semana, nós tivemos o retiro de formação do clero, né? O curso anual dos presbíteros. E as missas são presididas pelos bispos, né? E depois, quando eu retornei, partilhando um pouquinho com vocês, eu não celebrei a missa de imediato, mas depois, quando eu fui celebrar a missa, presidi a missa, né? Veio um sentimento assim, nossa, como me fez falta isso, como me fez falta. Só que quando eu estava lá, ao longo da semana, simplesmente celebrando com os bispos que presidiam, né? Eu não me atentei nisso, mas quando eu assumi a presidência, eu presidi a celebração, né? Nos dias subsequentes que eu presidi a celebração, me veio um sentimento, assim, como eu estava sentindo falta disso, eu não sabia do que. Eu estava com saudade disso, eu não sabia do que. Agora eu sei o que de fato me preenche, o que de fato faz sentido na minha vida.
O que de fato é o centro da minha história, o centro da minha caminhada. Agora eu sei, agora eu descobri. Agora eu tomei consciência. Foi uma experiência de confirmação. Olha, minha gente, foi uma experiência gostosa isso. Falei, nossa, como que... Foi uma sensação única, assim. E acontece com a gente. Quanto que a gente fica procurando Deus em tantas coisas, e quanto que a gente fica quebrando a cara, e quanto que a gente faz algumas coisas e depois se arrepende, porque a gente pensa que vai ser bom, porque a gente pensa que vai satisfazer, porque a gente pensa que vai suprir talvez o lugar de Deus, porque a gente pensa que a gente vai se sentir realizado, realizada, e a gente percebe que a vida continua o mesmo vazio. Basta que nós experimentemos a Deus, façamos intimidade com Deus, com o Todo-Poderoso, e nós vamos perceber agora, nós encontramos o que realmente faltava. Minha gente, tem muita gente que tem trabalhos promissores, com salários elevadíssimos, tem muita gente que tem a família perfeita, o cônjuge, os filhos, tem o trabalho, tem dinheiro, tem uma vida social, uma vida econômico-financeira perfeita. E tem muita gente, muitos desses que estão numa vida sem sentido, que estão rodando para lá e para cá, de viagens e viagens, de negócios em negócios, de trabalhos em trabalhos, e ainda assim não encontraram o sentido da sua existência. E eu vou dizer, se esse sou eu ou é você, o sentido real da nossa vida está em possuir, em abraçar a Deus. E nós podemos abraçar a Deus naquilo que nós somos e fazemos. Basta que nós estejamos nele. Estando nele, tudo que realizarmos, nós realizaremos com ele e para ele. E aí nós seremos realizados. Aí nós seremos realizados. Quanta gente desanimada, quanta gente frustrada, quanta gente que perdeu o sentido da vida, quanta gente querendo dar fim à sua vida, quanta gente fugindo de si mesmo, fugindo dos seus, fugindo das suas incumbências, da sua vocação, fugindo da sua vida, da sua família, fugindo dos seus familiares, fugindo de pessoas, perderam o brilho da existência porque não conheceram, não abraçaram a Jesus Cristo ainda. Olha, é uma coisa fantástica fazer experiência com Jesus Cristo, minha gente. É uma coisa fantástica. Paulo, ele percebeu que ele tinha muita coisa, voltando para o texto de hoje. Ele era circuncidado, foi circuncidado no dia certinho, no 8º dia depois do nascimento. Ele era da raça de Israel, da tribo de Benjamim. Ele era do povo de Deus, o povo escolhido, olha só. Ele era hebreu, filho de hebreus. Ele era fariseu, ele era cumpridor da lei. Certamente tinha dinheiro, certamente tinha um prestígio social, praticava a religião corretamente. Olha, estava tudo bonitinho, estava tudo perfeito, estava tudo certo. Mas não estava tudo certo, minha gente. Se a vida de Paulo parasse naquele ponto, parasse lá, ele morreria um homem totalmente frustrado, incompleto. O que mudou a vida desse homem não foi a perfeição que o mundo dizia ser perfeição. Hoje o mundo prega para nós o quê? A vida só está boa quando eu tenho uma aparência física conforme os estereótipos, conforme os rótulos que a sociedade coloca como ideal. Hoje eu só estou bem se eu tenho dinheiro no bolso, dinheiro na conta. Hoje eu só estou bem se eu tenho um corpo conforme o dos atores da novela das 9. Hoje eu só estou bem se eu estou postando foto no Instagram, sorrindo, se eu estou com as pessoas sorrindo. Hoje eu só estou bem com tantas coisas que o mundo coloca como ideal. E Paulo, no seu tempo, na sua vida, ele era esse homem que estava bem. Só que não estava bem, não estava pleno. Faltou o Jesus Cristo. E ele conheceu. Por isso eu vou dizer uma coisa a vocês. Hoje,
essa palavra forte de hoje, quinta-feira, dia 7 de novembro. Nós estamos no penúltimo mês do ano. Esta manhã dessa quinta-feira, você, eu, tomemos vergonha na cara e vamos parar de reclamar da vida. Ontem Paulo falava que nós não murmuremos nem reclamemos, né? Sabe por quê? Porque você é privilegiado por poder ter conhecido Jesus Cristo. Você é privilegiado. Pode ser que você tenha problemas, tenha dificuldades, relacionamentos às vezes, né, vão lá para baixo, as situações difíceis aparecem, sim. Mas olha quantas coisas você, na sua vida, você tem motivo de agradecer a Deus. E por você estar escutando essa palavra neste momento, agradeça a Deus. Porque você está tendo a oportunidade de conhecer aquele que é a razão de todas as coisas. Aquele sem o qual não há felicidade completa. Ainda que haja dinheiro, bens, profissões, não há felicidade completa sem este. E eu e você estamos tendo a oportunidade de conhecê-lo, de tocá-lo. Você, eu, somos privilegiados. Toma vergonha na cara. Valorize isso. Valorize isso. Olha, eu digo, quem é católico, você está escutando, você é católico, está me escutando? Você é privilegiado, cara. Você pode comungar. Se você não pode comungar o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, você pode ao menos ver. Visitando uma igreja num horário de missa, você pode, se você é impedido de comungar também, você pode ver, você pode tocar com o seu sentido da visão. Claro que a comunhão espiritual não é a mesma, sacramental, mas de qualquer maneira você também ainda é privilegiado. Quantos quiseram ver isso e não puderam ver? E nós não levamos a sério, não valorizamos, levamos as coisas nas coxas de qualquer jeito. Sabe, minha gente, nós somos privilegiados e quem conhece a Deus passa a não valorizar mais as coisas que são menores. Passa a não valorizar mais as coisas que são efêmeras. Que a palavra de hoje nos ajude, a mim e a você, a também considerar tudo como lixo, pelo fato de conhecermos Jesus Cristo, a única razão da nossa vida. Minha gente, compartilhando e para terminar, né, a reflexão de hoje, que a gente vai delongando e nem vai percebendo, né? E você que está indo trabalhar, deve estar quase chegando no destino, né? Ora, compartilhando um fato. Para ser feliz, a gente precisa entender, a felicidade perfeita é aquela que acontece quando nós abraçamos aquilo que nós amamos. Sobretudo quando nós possuímos a Deus, né? Nós precisamos, eu preciso também, nós precisamos nos convencer de que para sermos felizes, nós independemos das coisas externas. Independemos. Né? Independemos. Sabe por quê? Porque as coisas externas, hoje elas existem e amanhã não, elas são contingentes. Hoje eu não tenho, amanhã Deus providencia. Né? Hoje está sobrando, amanhã vai faltar, depois de amanhã vai sobrar novamente. E acabou. Eu preciso ter uma disposição interior de amizade, de intimidade com Jesus, e isso vai definir o meu estado de ser. Vou compartilhar uma coisa com vocês, né? Eu vou completar 3 anos aqui na São João Batista, na minha paróquia, São João Batista. 3 anos vou completar. Passa muito rápido o tempo, né? Parece que foi ontem que eu cheguei na outra paróquia que eu estava, São Francisco de Assis. Parece que foi ontem que eu cheguei na São Francisco. Já faz 3 anos que eu estou aqui. Quando eu estava lá na São Francisco, eu tinha uma vida, uma rotina totalmente pausada, totalmente previsível, né? Não faltava nada, tinha de tudo. E quando eu cheguei aqui nessa paróquia onde eu estou,
eu comecei a me submeter a uns desafios que lá eu não tinha, né? Que lá eu não tinha. Começa até mesmo por questão de locomoção, né? O veículo da paróquia aqui era horrível. Com a bondade de Deus, a primeira coisa que Deus providenciou foi isso, porque Deus é Deus da providência, né? É claro que isso traz desconforto para a gente. Isso, às vezes, tenta nos desanimar, as coisas externas tentam nos desanimar. Mas quando nós estamos em Deus, as coisas externas não nos desanimam, mas nós a vencemos pelo poder da fé. Nós vencemos pelo poder da fé. Tem muitas dificuldades que passo hoje, muitas dificuldades tem em relação à vida de antes, tem. Mas hoje eu sou tão feliz quanto eu era antes. Partilhando um pouquinho com vocês. Tão feliz quanto. Tem outros desafios? Tem outros desafios? Tem. Diferentes, sim. Né? São outras situações? Sim. Mas a felicidade independe das coisas externas. Independe. Né? Você pode ter uma casa gigantesca, enorme, e estar infeliz, como você pode morar numa casa pequena e gozar de tremenda felicidade. Você pode ter o carro do ano e estar frustrado na vida. Você pode estar com um carro velhinho, inferior, e ser muito mais feliz, ou tão feliz quanto. Você pode, enfim, tantos exemplos poderiam ser dados, né? Então, minha gente, quem está em Deus, as coisas externas se tornam lixo, ou seja, secundárias. Você enfrenta aquilo, simplesmente enfrenta, e passa, e faz. Mas você está bem. Nos convençamos disso. Esteja em Deus. Agradeça a Deus pelo que você tem, você é. Pare de reclamar um pouco, né? Se as coisas são difíceis, poderiam ser piores, como também podem ser melhores. Hoje está desse jeito, amanhã vai ser melhor. Reze, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Esteja em Deus. Tudo o resto é lixo. Tudo o resto passa, minha gente. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.